Boa noite, queridos. Vamos dar início ao nosso culto nesse momento. Assente, tome o seu lugar. Não permita que nada atrapalhe a sua concentração. Normalmente, por a gente estar em casa, a gente se distrai mais fácil. Então, coloque um objetivo de, nesse momento, você se conscientizar que você está prestando culto a Deus juntamente com toda a igreja, ainda que online. A segunda dica é: evite conversar com a pessoa que está do seu lado, ficar comentando coisas do vídeo ou outros assuntos que possam acontecer nesse momento, mas que você possa estar focado no culto que nós estamos prestando a Deus. Quero convidar você a ler comigo agora o Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aleluia! Glória a Deus por isso. Convido você a, nesse momento, louvarmos ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
estamos nós aqui. Para Deus não há impossível, nele encontro a solução. Ele é o mesmo ontem e hoje, e para sempre e sempre será. Para Deus não há impossível, nele encontro a solução. Ele é a rocha eterna, fonte de alegria, glória ao Todo-Poderoso Deus. Quem tentará contra a destra do Senhor, se levantará contra os filhos de Deus. Quem tentará contra a destra do Senhor, se levantará contra os filhos de Deus. O inimigo foi vencido pelo sacrifício de amor, e o mal destituído pelo sangue do Senhor. Já não há condenação para os filhos de Deus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Somos um povo forte, poderoso na batalha, pois o nosso general é o Rei do Universo. Somos um povo forte, poderoso na batalha, nosso general é Jesus. Ei! Yeah. Para Deus não há impossível, nele encontro a solução. Ele é o mesmo ontem e hoje, e para sempre e sempre será. Para Deus não há impossível, nele encontro a solução. Ele é a rocha eterna, fonte de alegria, glória ao Todo-Poderoso Deus. Quem tentará contra a destra do Senhor, se levantará contra os filhos de Deus. Quem tentará contra a destra do Senhor, se levantará contra os filhos de Deus. Somos um povo forte, poderoso na batalha, pois o nosso general é o Rei do Universo. Somos um povo forte, poderoso na batalha, nosso general é Jesus. Somos um povo forte, poderoso na batalha, pois o nosso general é o Rei do Universo. Somos um povo forte, poderoso na batalha, nosso general é Jesus. Ei! Somos um povo forte, poderoso na batalha, pois o nosso general é o Rei do Universo. Somos um povo forte, poderoso na batalha, nosso general é Jesus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Quando a gente olha essas instruções do apóstolo Paulo, ele faz relembrar aquele dia em que Cristo, na última ceia, instituiu a ceia do Senhor. Ao comer a última Páscoa com os discípulos, o Senhor instituiu ali a Santa Ceia. Naquele dia em diante, ele dizia assim: toda vez que vocês se reunirem, que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, eu quero que vocês se lembrem do sacrifício que eu estou fazendo por vocês. A ceia é isso. Quando nós comemos o pão, nós estamos trazendo à nossa memória a lembrança de que Cristo morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado. Agora já não somos mais culpados diante de Deus, porque alcançamos o perdão vindo através do seu sacrifício. Ao beber do cálice, a gente remete ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz, e isso nos faz lembrar da aliança que nós temos com o Senhor. Nós nos comprometemos com Ele, nós nos tornamos seus filhos e Ele nos tornou nosso Pai. Então, ao comer do pão e beber do cálice, é lembrar de que, por causa do que Cristo fez na cruz, nós hoje podemos ser reconciliados com Deus. Agora, nesse momento, vou pedir aos pais que peguem a bandeja com o pão e com o suco de uva e que distribua entre a família. Dê a uva para as crianças, para aquelas que ainda não professaram a sua fé em Jesus. E nesse momento, então, para que todos possamos comer junto. Quero chamar a Cida, porque nós vamos participar desse momento juntos da ceia do Senhor. Quando o Senhor foi traído, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vocês. Por semelhante modo tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor o pão e o cálice. Senhor, nós consagramos a Ti este pão e este cálice, para que, no momento em que comermos e bebermos, a nossa fé venha a ser fortalecida. Nos abençoe, ó Pai, ainda que uns distantes uns dos outros, mas que nesse momento, unidos pela mesma fé, nós possamos ser abençoados pelo Senhor, que a fé possa ser fortalecida. E é isso que pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus, enquanto comemos e bebemos. Comamos e bebamos todos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração feita pela Cida. Deus, nós agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos participando da Tua ceia. Ó Deus, nós agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor é aquele que está conosco a todo instante, a todo momento da nossa vida. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Ó Deus, que mesmo distante, Senhor, dos nossos irmãos, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um e cuidado de nós também. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.
Recebo o pão de Deus, partido por amor, teu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia,
Querido, nós estamos trabalhando essa série de mensagens sobre como viver a nossa fé cristã no mundo pós-moderno. Essa série ela vem abordar 2 períodos de tempo que estamos vivendo, um que já passou e o atual. Nós estamos chamando de o período dos anos 60 até os anos 2000 como o período da Idade Moderna. Nesse período, a sociedade era marcada por valores e princípios cristãos, mesmo que as pessoas não fossem cristãs, mas elas tinham princípios e valores que respeitavam no seu dia a dia, que são princípios e valores que estão na palavra de Deus. Um exemplo disso, você tem a questão do divórcio. Os casamentos eram mais duradouros, raramente a gente ouvia falar de algum divórcio, mas também existia aquele respeito aos mais velhos. Me lembro a primeira vez que eu vi escrito num ônibus dizendo: esse assento é reservado para pessoas mais idosas. Eu achei aquilo um absurdo, porque a gente foi educado de uma maneira que, se você chegasse num lugar e tivesse alguém com mais idade que você, era natural você se levantar e dar lugar à pessoa mais idosa. Hoje é preciso colocar placas em todos os lugares que você vai, porque esse já não faz parte da cultura da nossa gente. Infelizmente, a gente perdeu esses hábitos. Então, você também tinha aquela questão de ter o nome limpo, era uma questão de honra, quando você conversava com alguém, dela dizer que tinha o nome limpo. Hoje, maior parte das pessoas que a gente conhece, elas não têm o nome limpo na praça e pior, né? A maior parte delas conta isso como se fosse uma vantagem. Mas nós temos ainda a questão da honestidade com relação ao uso de serviços de terceiros, que antigamente a gente só nos permitia usufruir de algum serviço se você estivesse pagando por ele. Era impensável fazer uso, por exemplo, de cabo de TV de forma fraudulenta. Era impensável usar energia elétrica ou água sem pagar por isso. Mas esses conceitos mudaram no tempo que nós estamos chamando de pós-moderno. O que dá aí do ano 2000 para cá, onde tudo muda, até a forma de vestir das pessoas mudam. É importante lembrar que nós vivemos num tempo em que nós cultuamos outros deuses, como o Deus do prazer, dos desejos, do entretenimento e da sensualidade. Hoje o que determina nossos princípios e valores é aquilo que nos dá prazer. E a frase da nossa época do mundo pós-moderno é exatamente essa: se dá prazer, então faça. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente encontra um personagem, Daniel, que também passa por um período de transição, como nós passamos nos últimos anos. Daniel foi criado em Judá, onde o povo, eles viviam em função dos princípios e valores da palavra de Deus. E ainda que esse povo se desviasse do caminho, mas eles tinham alguns princípios e valores que não abriam mão. De repente, Daniel agora é levado como escravo, juntamente com todo o povo de Judá, para a Babilônia. Na Babilônia, eles passam a viver um mundo completamente diferente, onde os princípios e valores da palavra de Deus não são respeitados. E Daniel agora tem um grande desafio à frente. Como viver a fé que ele foi educado, a fé no Senhor, o Deus de Israel, numa terra onde ele sequer era conhecido. Esse era o desafio de Daniel. E, querido, aqui entre nós é o mesmo desafio nosso. Nós já estamos vivendo num mundo onde a cultura não se parece nada com a cultura de Judá. Nós já estamos vivendo num mundo em que é muito similar à cultura que Daniel encontra na Babilônia. Hoje nós vamos meditar em Daniel capítulo 4. Esse capítulo foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Já no versículo 1, nós temos informações importantes para a compreensão desse capítulo. O versículo 1 identifica que esse capítulo, na verdade, é uma carta. Observe o que diz o versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Essa é uma típica carta em aramaico, escrita no século 6 a.C. Ela se compõe da seguinte maneira: o seu cabeçalho, ela identifica quem é o remetente, quem são os destinatários e uma saudação.
Nabucodonosor faz isso nesse capítulo 4. Você pode perceber, ele diz assim, o rei Nabucodonosor, ou seja, o remetente, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, são os destinatários. E depois vem o cumprimento, quando ele diz paz e prosperidade. E a carta continua no seu versículo 2 e versículo 3. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Não é estranho? De repente você vê Nabucodonosor, um homem, como eu disse, totalmente idólatra, pagão, que não temia ao Senhor, agora rasgando elogio ao Deus de Israel, já no início da sua carta, no capítulo 4 de Daniel. É estranho, porque quando você olha os capítulos anteriores, você vai ver esse mesmo rei profanando o templo do Senhor em Judá, roubando, ou tomando à força os utensílios sagrados dedicados a Deus e levando para o templo do seu Deus. Ali, dessa maneira, ele profana o templo de Judá. Depois você vê ele mandando construir uma estátua de ouro e pedindo para que as pessoas adorassem. Foi nesse episódio que os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. No entanto, é esse rei, com essas atitudes tão contrárias à vontade de Deus, é que começa o capítulo 4, a sua carta, exaltando, elogiando a Deus. O que isso nos ensina? Que mesmo numa sociedade corrompida e tão sensualizada, Deus levanta adoradores. Não se engane, queridos, mesmo nos dias atuais, onde o mundo está totalmente fora do plano de Deus, Deus pode sim e faz levantar pessoas para adorá-lo. A carta Nabucodonosor continua dizendo no versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. É interessante a gente observar esse momento em que Nabucodonosor, ele descreve que ele estava passando por um momento de paz, de prosperidade, de saúde. E aí ele se gaba, ele está dizendo, eu estava na minha casa, no meu palácio. Isso tem muito a nos ensinar. Quando a nossa vida está tudo bem, quando a gente tem controle, aparentemente, de toda a nossa vida nas nossas mãos, quando a gente tem riqueza, quando a gente tem poder, quando nós temos saúde, a tendência natural é a gente meio que deixar Deus de lado. A nossa oração seria mais ou menos assim, Senhor, muito obrigado pela minha vida, está tudo muito bom, não precisa fazer nada. O Senhor não atrapalhando já está de bom tamanho. Isso demonstra uma certa arrogância da nossa parte. E quando agimos assim, quando a vida está boa e nós descartamos a nossa dependência total de Deus, o que sobra é loucura. E Nabucodonosor experimentou isso na pele. O versículo 5 a 7 diz o seguinte, tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. É interessante quando a gente olha nesse texto, que ele narra aqui que ele teve um segundo sonho. Nos capítulos anteriores, a gente viu que ele teve um sonho em que ele não conta o sonho para os seus astrólogos, os seus magos, e pede para que eles adivinhem que sonho que era, e aí só depois eles interpretariam o sonho do rei. Aqui, Nabucodonosor age diferente, algo que inquieta muito o seu coração. Ele tem um sonho em que ele fica alarmado, aterrorizado. E ele chama rapidamente os seus sábios, os seus conselheiros, os seus astrólogos, conta-lhes o sonho e pede a interpretação do mesmo. Mas nenhum deles, assim como no primeiro, puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor.
A frustração era grande, o medo toma conta de todo mundo. Mas assim como no primeiro, observe o que acontece. O versículo 8 diz o seguinte: por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Observa que, enquanto no início do capítulo ele está exaltando a Deus, aqui parece que essa conversão de Nabucodonosor não estava sendo assim totalmente fiel a Deus. Parece que ele estava dividindo o seu coração com outros deuses. Mas cuidado, não é bem isso que o texto está nos mostrando. É que até aqui, até o versículo 8, Nabucodonosor está tratando um período da sua vida no passado. Ele está dizendo, eu pensava assim, era assim, quando eu sonhei, quando eu chamei Daniel, eu olhei para ele e eu pensei, esse homem é um homem que tem o espírito dos deuses, que interpreta sonhos. Essa é a visão que Nabucodonosor está passando para a gente aqui até o versículo 8. Ele até chega a dizer assim, eu mudei o nome dele. E por que ele fez isso? Para honrar o seu próprio Deus. O nome de Daniel, que Nabucodonosor mudou para Beltesazar, que significa príncipe de Bel, honrava o Deus de Nabucodonosor. Na verdade, um deles, porque Nabucodonosor, como toda a Babilônia, adoravam vários falsos deuses, entre eles Bel, Marduk, uma infinidade de deuses que havia na Babilônia. Daniel, então, é chamado à presença do rei, o rei conta o seu sonho para Daniel, e Daniel agora se vê na oportunidade de glorificar a Deus, interpretando o sonho de Nabucodonosor. No versículo 9 ao 12, nós lemos o seguinte: eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Na história da humanidade e até na Bíblia, como por exemplo em Ezequiel, no capítulo 31 e Mateus 13, a árvore ela é usada como um símbolo de grandes reinos e de grandes impérios. Aqui não é diferente. Essa árvore do sonho de Nabucodonosor, ela aponta para um rei poderoso e conhecido em todo o mundo. Quando diz que a copa dela tocava os céus, significa que era alguém que governava o mundo inteiro, alguém rico, alguém que alimentava todas as pessoas debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, e ele protegia muita gente. Isso significa essa árvore que Nabucodonosor sonha e pede a interpretação para Daniel. Mas observe que ele continua narrando no versículo 13 e 14, dizendo: nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Nabucodonosor vem trazendo uma informação aqui muito importante, dizendo que houve uma voz vinda do céu que ordenava a destruição daquela árvore. Aquela árvore representando o Império Babilônico sob o domínio de Nabucodonosor, e esse império que era poderosíssimo, até hoje é considerado o império mais forte que o mundo já conheceu. Esse império não conseguiu fazer frente à palavra de Deus. Foi Deus falar e as coisas se cumprirem. Não há nada, não há poder tão grande, maior do que o nosso Deus. Nem o Império Babilônico é capaz de fazer frente para com o nosso Deus.
Deus. O nosso Deus é aquele que sabe humilhar o arrogante, o egoísta, aquele que tem pensamentos altivos, aqueles que se julgam melhores do que o próprio Deus. Mas o nosso Deus também sabe exaltar aqueles que são humildes, aqueles que confiam nele e que o buscam de todo o coração. O versículo 15 e 16, Nabucodonosor continua nos informando: mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A referência de se tirar a mente humana aqui nesse texto significa que essa árvore se refere a uma pessoa específica, ou seja, ao rei Nabucodonosor. Quando fala que seria lhe tirada a mente humana e que isso seria por um período de 7 tempos, nós não queremos cair aqui agora na interpretação dessa questão de tempos. O que isso significa para nós nesse momento, e é o que nos interessa, é que 7 tempos se refere a um período suficiente de tempo para que Nabucodonosor aprenda a lição que Deus quer lhe passar. 7 é a ideia de perfeição, de algo que é completo, ou seja, o tempo que lhe era suficiente. Nós não sabemos quantos dias, meses, semanas, quanto tempo isso de fato durou, mas o certo foi o tempo em que Deus determinou e o tempo necessário para que Nabucodonosor fosse disciplinado por Deus e aprendesse a lição. Versículo 17 e 18. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Se você observar esses 2 versículos, 17 e 18, ele é o resumo de todo o livro de Daniel. Ele mostra que, através da vida desse servo do Senhor, desse profeta chamado Daniel, ele mostra que o Senhor é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. É para Deus que devemos nos voltar em todos os momentos, seja de paz, seja de dificuldade. Deus continua no seu trono, reinando e conduzindo a história da humanidade. Esse verso é o centro, sim, do livro de Daniel, mas deve ser o centro das nossas vidas. O governo de tudo e de todos está nas mãos do Senhor. Ao ouvir os sonhos de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel também ficou apavorado. Ele sabia do significado e a mensagem não era uma mensagem fácil de lidar. O próprio texto nos diz como ele contou ao rei Nabucodonosor e disse assim: então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor.
Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Ao olhar para esse texto, a gente percebe como é importante saber, ter isso como verdade absoluta dentro do nosso coração, de que tudo aquilo que nós somos e tudo que temos pertencem a Deus e devem glorificar a Deus. Nós não devemos ficar contentes com as coisas que nós temos ou que somos, como se nós não dependêssemos de mais de ninguém, nem mesmo de Deus. Quando você pensa assim e vive dessa forma, Deus move céus e terras para humilhar aquele que se exalta e exaltar aquele que se humilha. Vamos pensar um pouco nesses dias? Você já observou que antes do coronavírus, a gente estava todo cheio de si. Por mais que a vida estivesse corrida, a gente tinha certeza que o pagamento ia entrar no final do mês e que tudo estava correndo conforme a gente havia planejado. De repente, por causa de um vírus, dessa situação toda que o mundo foi acometido, você já observou como isso mudou completamente? Como agora a gente se sente frágil, fraco, incapaz, impotente diante de tanta coisa ruim? Pois é, esse é um momento que pode ser que Deus esteja nos chamando à dependência, a olhar para Ele e entender que tudo vem das mãos dEle e não das nossas mãos. Se nós olharmos para nós, vamos viver com medo, assustados, porque não há poder em nós que resolva essa situação. Tudo está nas mãos do Senhor. E precisamos reconhecer isso, assim como Nabucodonosor também precisava reconhecer a mesma coisa. Agora Daniel traz um conselho para o rei Nabucodonosor. Diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Observa que esse sonho de Nabucodonosor era uma advertência que Deus estava dando ao rei, dizendo: você se tornou orgulhoso, você acredita apenas na força do seu braço e do seu poder. Todavia, estou te dando uma chance de você reconhecer a sua dependência de mim. O Senhor está dando essa oportunidade para Nabucodonosor. E é por isso que Daniel chega a dizer: o rei, se arrependa dos seus pecados e da sua maldade, pratique a justiça, tenha compaixão dos necessitados. Quem sabe assim, essas coisas não aconteçam e você possa continuar vivendo em paz. Essa mentalidade de soberba, de arrogância, de autossuficiência só pode nos levar à miséria. Cuidado, querido. Não queira pensar que a sua vida depende do seu braço. Não, nós somos totalmente dependentes do Senhor. O convite de Daniel, que ele dá ao rei Nabucodonosor, dizendo: arrependa-se, se aplica também a nós. Quem sabe não é um tempo da gente rever nossas vidas e viver com mais humildade, reconhecendo nossa dependência do Senhor, ao invés de ficar alarmados porque nós estamos chegando nos nossos limites. Agora, no versículo 28 a 33, a gente vê qual foi a reação do rei Nabucodonosor. Diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente
ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Esse texto mostra para a gente o perigo da gente ouvir a palavra de Deus e não tomar nenhuma atitude. Estava lendo sobre uma clínica americana que ela separou vários atletas em 3 grupos. A uns eles aconselharam a fazer exercícios físicos diariamente em casa durante esse período do coronavírus. A um outro grupo, eles aconselharam e passaram a enviar mensagens diariamente de incentivo. Mas houve um terceiro grupo que eles, além de motivar e incentivar a fazer os exercícios, eles exigiram que eles fizessem uma anotação sobre o que eles fariam de prático diante daquela proposta que eles estavam fazendo. Os resultados há poucos dias foi de que os 2 primeiros grupos apenas ouviram, receberam incentivos em casa para fazer exercício, nada mudou, ninguém fez nada. Mas o terceiro grupo, aqueles que anotaram alguma coisa prática que eles fariam no seu dia a dia, fizeram toda a diferença. Sabe, eu já ensino há quase 30 anos a palavra de Deus. E eu tenho percebido que às vezes as pessoas agem exatamente assim. Elas vêm todo domingo, elas ouvem a palavra de Deus, a gente expõe a palavra de Deus, mas quando entra na segunda-feira não muda nada, elas continuam vivendo a vida como não tivessem ouvido nada. A gente adquire conhecimento, cresce em conhecimento, mas na prática a gente é muito fraco nisso. Me lembro de uma pessoa que me procurou dizendo assim: pastor, eu deixei de ir à igreja porque eu já sei tudo que a Bíblia diz. Quando o senhor começa a falar de algum ensino, eu já sei onde é que isso vai terminar. E a minha pergunta foi: e quanto disso você pratica? A pessoa estava distante do Senhor, 0 de prática. Ou seja, não adianta ter conhecimento da palavra, querido. É preciso praticar a palavra de Deus. Você está me ouvindo. Mais uma vez, Deus está te chamando a atenção no sentido de não apenas leia, não apenas tenha conhecimento da palavra, mas tenha atitude intencional da palavra de Deus. Nabucodonosor, ele ouviu a advertência de Deus vinda através de Daniel. Ele deveria se humilhar diante de Deus. Passou-se 1 ano e esse homem, ao invés de se humilhar, ele se tornou ainda mais arrogante. O texto que nós lemos diz exatamente isso, que num determinado dia ele chega e ele diz com todo orgulho: olha aqui, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Observa quantas vezes ele usa o pronome meu, não é? Fui eu. Ele traz toda a honra, toda a glória para ele, dizendo: esta é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Esse homem não se tornou humilde em nenhum momento. Nabucodonosor não se rendeu e por causa disso a Bíblia diz que ele se tornou como um animal. Passado aquele período em que a gente não sabe exatamente quanto tempo, a Bíblia só fala que foi 7 tempos, mas passado esse período, ele volta à consciência. E quando volta à consciência, ele relata esse momento da seguinte maneira, versículo 34 e 37. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz
é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quando você olha para esse texto, você não encontra esse rei do início do capítulo, todo arrogante. Você está encontrando no final do capítulo um outro rei, agora humilde, que glorifica a Deus. A pergunta é, seria realmente necessário para o rei Nabucodonosor passar por tudo isso para só depois experimentar essa mudança? Eu acho que não. Ele não precisaria ter passado por isso se ele tivesse dado ouvido ao conselho que Daniel dera para ele há um ano atrás. Mas ele resolveu ouvir e não praticar. Então ele passou por essa situação constrangedora, terrível, para só depois disso aprender a honrar e glorificar ao Senhor, a perceber que a vida dele está nas mãos de Deus e é segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus, é que as coisas acontecem na vida de todas as pessoas, da humanidade, das nossas vidas. Você percebeu? O rei que começa o capítulo 4 é um, e o que encerra é outro. Nabucodonosor transformou da água para o vinho. A pergunta que eu faço é, seria realmente necessário para Nabucodonosor experimentar essa transformação, ter que passar por essa experiência que ele passou? A resposta é não. Se ele tivesse dado ouvido ao conselho de Daniel e praticado aquilo que Daniel havia sugerido para ele, ele não teria passado por tudo isso. Ele só passou por isso porque ele resolveu não dar ouvidos ao conselho que Daniel havia dado. E você, quando ouve a palavra de Deus, o que de prático você faz? Ou você vai cometer o mesmo erro de Nabucodonosor? Como eu já disse aqui, é importante a gente entender que nós dependemos muito mais de Deus do que a gente imagina. Em tempos difíceis como esse, fica mais evidente ainda de que a nossa dependência do Senhor, ela é cada vez bem maior do que aquilo que a gente pensou. Por isso, volte-se para o Senhor, leia a sua palavra, mas detalhe, não para aumentar seu conhecimento, leia a palavra para praticá-la, para viver a sua palavra, mostre o quanto que você é fiel ao Senhor. Sabe, querido, mais importante do que ler a palavra é obedecer a palavra com confiança, fazer isso com confiança, porque eu sei que o meu Deus dirige a minha vida, a minha história e não me deixará sozinho. Eu quero desafiar seu coração a confiar em Deus em todos os aspectos da sua vida, a confiar em Deus e praticar a sua palavra, na certeza de que é Ele que dirige a história. Você viu como encerra a história de Nabucodonosor? Ele diz que quando reconheceu que Deus é Deus, que a situação dele no reino veio a ficar ainda melhor do que estava. Porque quando Deus faz coisas na vida da gente, a nossa vida melhora. Você precisa acreditar nisso. A experiência de Nabucodonosor nos prova que quando nos rendemos a Deus, Ele melhora a nossa vida. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que ela não passa por esquecida na nossa vida no dia a dia. Pelo contrário, que a gente possa sempre estar lembrando do que aprendemos aqui nesta noite, de quando lermos a Tua palavra, da gente praticar a palavra do Senhor e não nos tornarmos apenas meros ouvintes, mas que possamos praticar e, praticando a palavra do Senhor, perceber as mudanças que o Senhor produz na vida de todos aqueles que se comprometem contigo. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer,
mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua
Estenda as suas mãos, quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando seus pés e firmando seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe fé, força, coragem e vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto por aqui, mas quero dizer a você o seguinte: não deixe de ler a Bíblia com a sua família, não deixe de falar sobre Deus dentro de casa, não deixe de praticar a palavra de Deus. Aguardo você até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma ótima semana.